Esse ele fica devendo. Professor, Oi, você pode só tirar uma dúvida? claro, todas. Quando a gente entrega o questionário no Teams, aí ele aparece lá como uma correção. Aquela correção, aquelas respostas são as. Tipo, aquela correção é certa ou ele dá um resultado qualquer para a gente não saber a resposta certa? Não, aquela é a correta, mas tem um que eu já vi que está errado, que foi o Luiz que me alertou. O resultado estava com -6 de expoente e era +6. Ah, entendi. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu sempre vou fazer as correções com vocês, né, e deixar gravado. E também lembrando que essa nota, eu tenho que dar um certo e errado lá para o sistema poder fazer a correção. Mas quando eu for lançar isso na nota de vocês, eu vou manter a resposta, a nota total para quem entregou e 0 para quem não entregou. Então não precisa ficar preocupado se acertou ou errou, tá? Ah, entendi. Tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão, eu compartilhei com vocês o PDF do questionário, porque o pessoal que já respondeu fica sem acesso, né? Depois que você responde, você perde o acesso. Então, eu deixei lá o PDF para que vocês consigam visualizar, tá? No primeiro exercício, ele fala que, né, numa certa região na proximidade da superfície da Terra, onde a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor médio que a gente adota na maioria das aplicações, tá? E o campo eletrostático do planeta, né, atribui aí um campo eletrostático, ele é de 100 newtons por coulomb, tá? Poderia ter dado em volts por metro também. São as duas unidades aí, elas são equivalentes, tá? Depois a gente vai ver por quê. Aí ele pergunta: determine o sinal e a carga elétrica de uma bolinha de gude, e a bolinha de gude tem uma massa de 50 gramas, para que ela permanecesse suspensa acima aí da Terra. A ideia aqui é muito simples, tá? Eu tenho um objeto, essa bolinha de gude, que ele é puxado para baixo pela Terra. Peso. Para que ela não caia, eu precisaria de uma força eletrostática que anulasse o efeito dessa força-peso, tá? Ou seja, eu precisaria. A força-peso, ela é calculada como massa vezes gravidade, tomando o devido cuidado aqui de converter a gravidade, a, desculpa, a massa de grama para quilogramas, né? Então a massa é igual a 50 gramas ou 10 a menos 3 quilogramas, tá? Ou, se preferir ainda, Eu 5 coloquei, vezes. Você pode falar. eu coloquei 0,05. Tá errado? Será? Não, mesma coisa, dá na Uhum. mesma, tá? 10 a menos 2 ou 0,05, mesmo resultado, tá? Ok. Então, o peso, né, que é 5 vezes 10 a menos 2 kg vezes o 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele vai ser de, deixa eu fazer, 0,4. 9,8 vezes 5, ele vai ser de aproximadamente 0,49, né? O professor, esse 10 sobre -3 é o quê? Seria o quê aqui? A conversão de grama para quilograma, né? Ah, sim, sim. Tá? Então, isso dá 0,49 newtons. E aí, a gente sabe que a força eletrostática vai ter que ter essa mesma intensidade, né? Força, nós vimos ontem, que é igual a carga vezes o campo ao qual ela está submetida, né? Então, a força a gente já sabe que tem que ser 0,49. A carga é a nossa incógnita e o campo elétrico está aqui. Ele é igual a 10 ao quadrado, né? 100 newtons por coulomb, tá?
passando esse 100 para o outro lado da igualdade, isso fica, então, que a carga tem que ser igual a 0,49 dividido por 100, que é igual a 0,0049, e aí a resposta está em potência de 10, né? Ah, não, nesse caso não. Tá? Em potência de 10, isso ficaria, seria aceitável também colocar, então, aqui eu tenho... 4,9 vezes 10 a menos 3. Isso, vezes 10 a menos 3 coulombs, ou 0,0049 também, tá? Estaria correto. Professor, o meu deu essa resposta, eu coloquei essa resposta no Teams. Só que, para mim, eu lembro que essa apareceu, acho que como errada. É porque ele não reconheceu, então. É chato esse sistema dele de resposta. Qualquer espaço que você coloque, a mais ou a menos, ele dá como errado. Ah, entendi. Por isso que é melhor trabalhar com a múltipla escolha do que com esse sistema dele reconhecer o texto. Deixa eu só exportar aqui. Nossa, show de bola. Acertei mais um. Eu também, graças a Deus. Tá certo. Deixa eu botar aqui. Essa questão necessita de um certo grau de abstração no entendimento do problema, não é, professor? Do campo gravitacional. Na realidade, toda a eletricidade precisa, né? Porque a gente está trabalhando com coisas que a gente não vê, né? Diferente da mecânica, em que você pode dizer, imagine, ou né, solte uma borracha, veja isso acontecer, coisas do gênero. No caso da eletricidade, não é assim, né? É bem complicado. Tá. A questão número... Professor, posso fazer uma pergunta antes? Pode. Na questão 6, o senhor pediu para calcular a força que atua entre as... Questão 6, deixa eu chegar lá, senão não consigo caminhar, tá? Vamos por partes, né? Tá bom? A gente vai fazer todas, tá? Professor. Sim? Na questão 1 aí que o senhor resolveu, na verdade, não seria menos 4,910 elevado a menos 3, porque tá falando lá que é o campo... Ah, sim, tem o sinal, né? Isso, com sinal negativo. Perfeito. Com sinal negativo, perfeito. A questão número 2, vamos lá. Partícula pontiforme, carga da partícula 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, é deixada numa região onde existe um campo elétrico de 100 volts por metro. Tá? Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Nesse caso é muito simples, é só multiplicar, né? Tá? Força é igual a carga vezes campo. Então aqui 2 vezes 10 a menos 6, vezes 10 ao quadrado, né? No caso aqui do 100. Isso dá, então, 2 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? Ou a resposta... Ué, por que ele não estava dando a resposta correta como 2 vezes 10 a menos 4? Ele estava dando 200 vezes 10 a menos 6? Tanto faz, né? Também poderia ser 200 vezes 10 a menos 6. Porque aqui, se eu Eu acho que eu coloquei essa daí, mas aí deu errado lá. Se eu multiplico por 100 e divido por 100, para não alterar, fica 200 vezes 10 a menos 6. Mas aqui ele deveria estar aceitando as duas como corretas, e não aceitou, tá? Na verdade, isso é a mesma coisa que isso, tá? Acho que a maior dúvida neste exercício que alguns... Tá? Então, aqui o 200 vezes 10 elevado a menos 6 newtons também está correto. Eu acho que a maior dúvida aqui seria essa questão da unidade, né? Alguém me perguntou, mas newton por coulomb
tem alguma coisa a ver com volt por metro? Tem tudo a ver, tá? Volt, a gente vai ver em diferença de potencial, é energia por carga elétrica, tá? Então, volt é medido em joule por coulomb. E joule, por sua vez, é newton vezes metro. Tá? Um joule é igual a um newton vezes metro. Então, quando eu faço volt dividido por metro, eu estou fazendo newton vezes metro dividido por coulomb dividido por metro, que é igual a newton por coulomb. Eu não lembro mais quem fez a pergunta, mas está aí a equivalência de volt por metro e newton por coulomb, tá? Quem foi que fez a pergunta? Eu não lembro mais. Foi eu, professor Alexandre. Alexandre, mas entendeu agora a diferença? Por que são equivalentes? Desculpa, não a diferença. Sim, é que uma é a unidade de tensão por comprimento e a outra é força por carga elétrica, né? Tensão é energia por carga. Tá? O que significa 110 volts, né? 110 joules por coulomb de carga elétrica. 220 volts significa que cada unidade de cada coulomb de carga elétrica que for conectado àquele circuito vai receber 220 joules de energia. Tá? E aí você entende por que quando você conecta um aparelho projetado para trabalhar em 220 em 110 não funciona, né? Porque as cargas elétricas que entram no circuito estão com metade da energia necessária para fazer aquilo funcionar. E ao contrário, né? Quando você pega um aparelho de 110 e pluga no 220, por que ele frita, né? As cargas elétricas que entram no circuito, elas estão com o dobro da energia necessária, então elas finalizam o circuito e ainda tem o dobro de energia, isso gera sobrecarga, e essa energia ela tem que se dissipar de alguma maneira. Em geral, ela se dissipa pela forma de calor, o que acaba danificando os circuitos. Tá? Ok? Então, vamos ao número 3. Deixa eu limpar aqui. No exercício número 3, nós temos que campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Então, exercício número 3, a carga elétrica é de 2 coulombs, ele está a uma distância da carga de 50 centímetros. Campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Tá. Na verdade, ele está perguntando qual é o campo elétrico gerado por essa carga a 50 centímetros dela. É pura e simplesmente isso, tá? E aí, aqui a dificuldade maior, né, que talvez algumas pessoas tenham errado, é converter centímetro para metro, que não pode esquecer. Né? Então, isso dá 0,5 centímetros, ou 5 vezes 10 a menos 1, 0,5 metros, né? 50 centímetros, ou 5 vezes 10 a menos 1 metro, tanto faz. Como é que calcula o campo? Né? O campo, nesse caso, ele é constante eletrostática, carga, dividido pela distância dela ao ponto ao quadrado. Então, aqui 9 vezes 10 a nona, a gente já tem essa constante. A carga 2, e a distância vai ficar 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 9 vezes 2, vezes 10 a nona. Aqui, 25
vezes 10 a menos 2, tá? Então, o campo vai ser 18 sobre 25, vezes 10 elevado a 11, e aí 18 dividido por 25, 18 dividido por 25, dá 0,72, tá? E aí, qual é a diferença? Nós temos aqui, então, 0,72 vezes 10 elevado a 11 newton por coulomb ou volt por metro. Lá está volt por metro, mas são iguais. Aí não tem nenhuma solução como esta. Mas se vocês olharem para cá, se a gente deslocar a vírgula de duas casas para lá, indo para o 72, eu preciso mudar isto aqui. Tá? Então, a gente tem aqui como possibilidades 10 à nona, 10 à nona, 72 vezes 10 elevado a nona newton por coulomb. Tá? Por quê? Olha só. É fácil ver. A minha deu esse resultado, professor. 72 vezes 10 à nona. Isso, é o valor correto, tá? E aí, newton por coulomb ou volt por metro, tanto faz. Se alguém ficou com dúvida, basta pensar aqui no seguinte, ó. 0,72 é a mesma coisa que 72 vezes 10 elevado a menos 2. Correto? Tá, que aí, ó, você está dividindo por 100. Isso vezes 10 elevado a 11 vai somar os expoentes, então dá os 72 vezes 10 elevado a nona, newton por coulomb ou volt por metro, tanto faz. São resultados, são unidades iguais, tá? Tudo bem? Beleza, professor? Tudo Tudo fácil, bem, tudo moleza. Professor, espera aí que eu vou copiar só aqui. Tá. Moleza não tá, a gente quebra a cabeça e tenta resolver. Mas ó, não tem outro jeito, viu? É a única coisa que resolve, a única maneira de aprender esse tipo de assunto é quebrando a cabeça. Tá? O número 4 é uma questão que não tem cálculo, tá? É só uma questão da gente identificar que tem uma única questão correta. Então, sobre as linhas de campo, olha só. A primeira opção diz o campo elétrico é uma grandeza escalar. Acabou aí. O campo elétrico é vetorial. Então, o restante já não pode ser verdadeiro, tá? Depois, letra B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas. Não, elas são abertas. Né? Ele expande ou ele sai de uma carga ou chega nela. Então, quando ele diz que as linhas de força são fechadas, já está errado. A letra C. As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e, né, convergem, adentram para as cargas negativas. Essa é a resposta correta. E o campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que o produz, não pode estar correto, porque o campo elétrico depende também da distância, né? É constante eletrostática, a carga dividida pela distância ao quadrado. Então, a única resposta correta seria aí a terceira, tá? A número 5, que tinha gente aí xingando até a quinta geração do coitado do professor aqui, né, Kailane? Número 5 é a primeira, né? Oi? É a primeira, né? Não, ela estava me xingando por essa número 5. Ah, essa tem que fazer deduções, né, professor? É fácil essa, né? Sim. Ah, fácil. Vamos a ela, então. Na verdade, é uma questão literal, né? Só isso. Isso. Não chega a ser uma dedução, né?
Vamos lá. Então, a questão número 4 não tem cálculo. A questão número 5, ela diz o seguinte. Uma carga elétrica pontiforme produz um campo elétrico de módulo E. Tá? Então, como é que é o campo elétrico de uma carga? Constante eletrostática, carga, distância da carga, opa, quando ele se me corrigir aqui, ao quadrado. Tá? Ao dobrarmos a distância, tá? Se eu dobrar a distância, como é que vai ser o novo campo elétrico? O novo campo elétrico, ele é constante, que não muda, a mesma carga, dividido pela nova distância ao quadrado. Tá? Mudou a distância, mudou o campo. A carga e a constante permanecem a mesma. Ele está dizendo que essa nova distância é o dobro da anterior, ou seja, 2 vezes d ao quadrado. Isso quer dizer, então, que isso é igual a K0, kappa, 4 vezes d ao quadrado. E aí, se a gente olhar para cá, a gente vê que isso daqui é igual ao campo elétrico anterior, né? E aí, portanto, o que a gente pode dizer? Que o novo campo é igual ao campo anterior dividido por 4, que era a primeira resposta, a letra A. Show de bola. Tá? Facinho, viu, Kailane? Tem nada demais no exercício. Você fica reclamando à toa. O professor é uma mãe para você. Deixa eu limpar aqui. Depois o número 6. Ele fala em 2 objetos metálicos, esféricos, idênticos. Tá? Um deles tem carga de 1 e outro tem carga de 5 coulombs. Então, vamos lá, número 6, que 1 carga de 1 coulomb, que 2 carga de 5 coulombs. Tá? Eles são colocados em contato, então eles se tocam. Tá? Q1 e Q2, tanto faz quem é Q1 e Q2. Tá? E depois eles são afastados de uma distância de 3 metros. Tá? Q1 e Q2. Tá? Podemos dizer que a força que atua entre as cargas vai ser de quanto? Olha só. Essa questão ela é uma questão um pouquinho mais delicada. Quando eu toco os dois, tá? Eu redistribuo a carga elétrica entre eles. Como eles são idênticos, coisas que eu não consegui fazer aqui, o que vai acontecer? Eles tinham 1 coulomb e 5 coulomb afastados. Eu uni os dois. Quando eu uni os dois, eu estou permitindo, foi aquele vídeo que a gente viu quando você tocava a carga, né? Que isso daqui, na verdade, virasse uma coisa só com 6 coulombs. E aí, ao afastá-los, de quanto ficou a carga em cada um? 3 coulombs. 3 coulombs, exatamente. Então, vieram 3 coulombs para cá, 3 coulombs para lá, a uma distância de 3 metros entre eles, tá? E aí, ele pergunta qual vai ser a força elétrica que atua entre eles. Tá? A força elétrica aqui vai ser igual ao 9 vezes 10 à nona,
3 vezes 3 coulombs, as cargas são iguais, e a distância entre elas, 3 metros, então 3 ao quadrado. Né? E como isso aqui é igual a 3 ao quadrado, igual a 9, a gente tem então que a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona newtons, que era a 1, 2, 3, 4, quarta resposta, tá? E repulsiva, porque as cargas são iguais, né? Então uma vai empurrar a outra. Por cargas iguais é repulsiva e diferente é atrativa? Sim. Eu ia perguntar justamente isso também. Cargas iguais, sempre repulsivas, seja ela positiva ou negativa. É força de atração só quando as cargas são diferentes, tá? Pra tonga da mironga do cabulete. Professor, então, por exemplo, para ser atrativa teria que ser menos 5 coulombs? Sim. Ah, tá. Uma menos 5 e a outra mais 5, né? Aí na separação. A resposta é 9 vezes 10 a nona. Como? A resposta é 9 vezes 10 a nona. Isso. O meu tá certo. Senhor, igual no caso que ele estava falando aí, quando eles se juntam, o que que acontece? Ou eles não se juntam? Quando as atrativo. cargas se juntam, a gente viu isso lá, inclusive tinha um vídeo, né, mostrando isso. As cargas se redistribuem, e aí, no caso dos objetos serem idênticos, né, ele deixou claro aí no enunciado que são idênticos, cada um fica com a metade da carga. Se fossem objetos diferentes, materiais diferentes, aí complicaria um pouco para saber de quanto ficaria a carga para cada um, né? Mas por isso que o enunciado frisa, são 2 objetos metálicos idênticos, tá? O número 7 também não tem cálculo, tá? Ele fala que uma carga positiva é liberada, ela é deixada, né, solta, numa região do espaço onde existe um campo elétrico, tá? Um campo elétrico constante. Se a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, vocês não viram energia ainda com o Christian, né? Essa questão número 7 fica complicado para vocês fazerem, mas a resposta correta é que a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta porque o objeto vai ganhar velocidade, tá? Mas essa questão complica para vocês, já que vocês estão começando cinemática agora lá com o Christian. A energia diminui e a cinemática aumenta, então, certo? A energia potencial diminui e a cinética aumenta. Na realidade, a energia sempre se conserva, vocês vão ver isso depois, né? Quase sempre se conserva. Então, se a energia cinética aumenta, se o objeto entra em movimento, isso ocorre às custas da energia potencial, por isso que ela diminui, tá? Ok. Vamos, mas de qualquer maneira... Diminui. Professor, a energia cinética ela aumenta e a particular diminui, né? A particular, não. A energia potencial, né? É a última alternativa. Vamos então para a questão 8, tá? Questão número 8. Deixa eu apagar aqui a 7ª, não tem cálculo. Questão 8. Duas esferas metálicas contendo cargas Q e 2Q estão separadas pela distância de 1 metro. Então, Q aqui e 2 vezes Q aqui, distância de 1 metro entre elas, tá? Essa é o dobro dessa. Tá. E aí podemos dizer que a meia distância entre as esferas
o campo elétrico gerado por ambas as esferas é igual? Não pode ser, né? Porque, ó, o campo, vamos dizer que essa aqui é o campo 1, tá? 1 e 2. O campo da descarga 1 vai ser igual a constante eletrostática, carga, dividido pela distância à carga 1. O campo elétrico de 2 vai ser igual a carga 2 vezes Q e o campo, desculpa, a distância D2, tá? Então as opções são, ambas as esferas é igual na meia distância, né? Uma esfera é metade do campo da outra, o que vocês acham? Meia distância significa meio metro ali, tá? Assim, que é o quadrado, tá? Então vamos ver como é que isso aqui fica, olha só. Campo gerado pela carga 1 vai ser igual a carga dividido por meio ao quadrado, tá? 0,5 ao quadrado, meio metro. Isso aqui é igual a capa Q 0,25. Tá? E esse daqui vai ser igual a K0, 2 vezes Q, dividido por 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25 também. Tá? Ou seja, isso aqui é 2 vezes capa Q 0,25. Isso daqui é igual ao campo E1, né? Então, o campo gerado pela carga 2 é igual a 2 vezes o campo gerado pela carga 1, na meia distância. Qual dessas respostas é correta? Uma esfera é metade do campo gerado pela outra esfera, uma esfera é 1/3 do campo gerado pela outra, uma esfera é 1/4, ambas as esferas igual a 0. É a segunda, né? Metade. O campo elétrico de uma é metade do campo da outra, ou, se eu invertesse, o dobro, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo, professor. Fácil também, né? 5, deixa eu salvar aqui. 6. Ok. Vamos lá para o exercício 9, que foi esse exercício é o que tinha um erro aí nas respostas, tá? O exercício número 9, ele é todo numérico, então ele coloca duas cargas elétricas, uma carga elétrica, e ele pergunta o campo gerado por ela, tá? Então essa carga é de 12 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E ele pergunta qual vai ser a intensidade do campo que ela produz a uma distância de 0,3 metros. Tá? Como é que calcula isso? Só calcular o campo, né? Lembrando que o campo, capa 0, carga, distância ao quadrado. Tá? O capa 0 é 9 vezes 10 a nona. A carga é 12 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância 0,3 ou 3. Aqui, né? Fica mais fácil a gente colocar 3 vezes 10 a menos 1 metros, né? Ao quadrado. Isso vai dar, então, 9 vezes 12, 3 ao quadrado, 9. Potências de 10, 9 menos 6, menos 2, passando para cima, mais 2. Tá? Então, 9 com 9 simplifica. O campo é igual, então, a 12 vezes 10 elevado a 11 menos 6, 5. Tá? E aí, como eu não tenho o 12 vezes 10 elevado à quinta,
O mais próximo que eu tenho dele é 1,2 vezes 10 à sexta. Como é que eu faço para chegar nele? É simples. Se eu multiplicar isso aqui por 10 e dividir por 10, eu não afetei em nada o resultado. E aí eu fico com 1,2 vezes 10 elevado à sexta newtons por coulomb, que agora passou a ser a última das respostas, que é a correta, tá? Mas originalmente estava com 1,2 vezes 10 a menos 6, tá? Tinha um erro no sinal aí. Todos eles estavam iguais, então essa questão tem uma correção, tá? Dúvidas? Exportando. Vamos então para a última questão. A última questão trata de uma carga elétrica, questão número 10, tá? Uma carga elétrica que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, também poderia aparecer aqui com microcoulombs, tá? Bastante comum, colocada em um certo ponto do espaço, e sobre ela age uma força de 0,80 newtons, tá? E aí a pergunta é qual a intensidade do campo na região. Essa é bem simples, né? Força é igual a carga vezes o campo ao qual ela está submetida. A força 0,8, a carga 2 vezes 10 elevado a menos 6 e o campo é o que a gente quer saber, né? Então vou passar esse termo dividindo para o outro lado. Então o campo vai ser igual a 0,8 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Isso é o mesmo que 0,4 vezes 10 à sexta newtons por coulomb. 0,4 vezes 10 à sexta não tem, mas tem 4 vezes 10 à sexta, né? Que é a mesma coisa, né? Lembrando que isso aqui, ó, 0,4 vezes 10 vezes 10 à quinta newton por coulomb. E aí o 0,4 vezes 10, né, passa para 4 vezes 10 elevado à quinta newtons por coulomb, que era a resposta número ABC. É a última, tá? Era a última das respostas. Isso, tá? Show de bola. Pessoal, semana que vem não tem aula, né? Terça-feira é o feriado, acho que está emendado, não é isso? Preciso dar uma conferida nessa emenda, mas eu tenho quase certeza que ela está no calendário como emenda. Deixa eu até baixar, fazer a chamada aqui, eu já vejo se aparece a próxima... O que aparece na próxima semana? Espera aí. A gente já identifica aqui. Beleza. Tenho quase certeza que o calendário ele prevê essa emenda de 7 de setembro. Professor, eu sempre apanho aqui essas aulas que o senhor salva aí a imagem, vai na pasta. Ó, a gente está com a equipe dividida por canais, tá? Então, hoje nós estamos... Deixa eu projetar aqui. No geral hoje, né? Não, a aula ocorre sempre no geral, tá? Ah, certo. Os conteúdos eles vão sendo colocados nos canais. Então, a gente está no campo elétrico. Aí você vem aqui, campo elétrico, arquivos. Ah, entendi. Obrigado, viu? Tá? Agora, a aula, ela ocorre sempre no mesmo canal, senão a gente teria que fazer aí uma por uma nos agendamentos, tá? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.